Boa tarde. Esta é a apresentação do trabalho de MEC 324, Processo de Fundição e Soldagem, da Universidade Federal de Viçosa. O tema deste trabalho é a soldagem RMD, Deposição Regulada de Metal, uma patente da Miller-Welds. A tecnologia RMD é um processo derivado do processo MIG-MAG, cujo princípio de deposição de metal se trata da emissão de metal de adição continuamente por uma bobina através de uma tubulação dentro da tocha e emprega o princípio do curto-circuito controlado. Consiste na regulação da deposição de material transferido no processo de soldagem, controlando a penetração e os respingos de forma precisa, através de um sistema semi-automatizado eletrônico. Conforme as indústrias petroquímica e de biocombustíveis se expandiram, observou-se necessidade de emprego de tubulações de aço inoxidável em unidades de refinamento e cultivo de biomassa. Entretanto, a procura por mão de obra qualificada se torna difícil, uma vez que operações de soldagem exigem experiência e capricho dos soldadores. Tendo em vista esse tipo de problema, a Miller-Welds desenvolveu o procedimento RMD, que permite a soldagem rápida e acessível de tubulações de aço inoxidáveis, permitindo menores investimentos com qualificação demorada e cara, de mão de obra qualificada. Esse tipo de soldagem tem como principal característica o monitoramento e controle da corrente e do fluxo de calor, durante todas as fases de transferência do metal, reduzindo a taxa de calor entre 5% a 20% em comparação com demais processos convencionais de soldagem. Durante a fase inicial do ciclo de transferência de metal pré-short, a gota é formada na ponta de fusão do fio eletrodo e, em seguida, durante a fase wet, a corrente é reduzida até o curto-circuito começar. Durante o curto-circuito, a forma de onda da corrente de soldagem é dividida em duas fases. Na primeira, chamada fase pinch, a corrente é rapidamente aumentada após a gota tocar o conjunto de solda. Na segunda fase, a chamada fase clear, a corrente continua subindo, mas as taxas moderadas até o momento em que o fim do curto-circuito é detectado pela fonte de energia ou controle. Após o desprendimento de gotículas, a corrente é reduzida novamente durante um breve período, fase blink, de modo que o arco elétrico pode ser restabelecido suavemente, o que evita respingos. Posteriormente, a corrente é aumentada novamente, fase ball, que promove a formação de uma nova gota na ponta do fio. Durante as fases background e pre-short, a corrente é gradualmente reduzida, em forma de passo, para permitir um novo contato entre a ponta fundida e o conjunto de solda, garantindo melhores resultados de soldagem. Uma vez que o processo de soldagem RMD possui arco elétrico eletronicamente controlado, o processo de soldagem manual depende menos da habilidade do soldador de manipular a tocha, permitindo assim o uso do equipamento por operadores com menos experiência mínima requerida. Da mesma forma, o passe de raiz é apropriadamente feito com controle de arco constante, independente da quantidade de metal que está fora da tocha, stink out, e reduzida a presença de respingos de solda. O controle de fluxo de calor reduzido permite o uso de eletrodos de maiores diâmetros na soldagem de placas finas. Esta figura compara passes de raiz de soldagem RMD, TIG e MIG. Como pode ser observado, a RMD permite o maior preenchimento da folga existente. Desta forma, não há necessidade de passes de reforço extra para o passe de raiz. Entretanto, a soldagem RMD possui limitações quanto ao comprimento mínimo de 1/8 de polegada de fresta entre os tubos a soldar para permitir o fluxo de gás protetor para a região interna dos tubos. Além disso, a Miller-Welds recomenda o uso exclusivo de eletrodos de aço inoxidável com alto teor de silício. Como pode ser observado pelo vídeo ao fundo, comparando a soldagem de RMD à soldagem MAG, a RMD possui uma taxa de deposição de metal de forma mais regular que a MAG, de forma que a gota de metal fundido se espalha menos na poça de fusão, gerando um cordão mais uniforme.